Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal que foi criado por mim com a intenção de expor, denunciar casos que foram negligenciados e negados tanto pelas autoridades policiais brasileiras como pela justiça brasileira, casos que não foram solucionados. O primeiro conteúdo desse canal é referente ao meu caso, que foi negado, negligenciado pelas autoridades policiais e pela justiça e que é um caso também não solucionado. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e duas pessoas que se auto-intitulam professoras, pesquisadoras, mas que assim como essa primeira pessoa que eu acabo de citar, não passam de ladrões estelionatários, invasores da intimidade, da privacidade alheia e também cerceadores da liberdade alheia. Eu estou expondo esse caso dessa forma aqui nesse canal, porque, como eu já falei, ele foi negligenciado pelas autoridades policiais e pela justiça brasileira e por isso eu resolvi expor de forma pública aqui no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma bastante democrática, e dá, como que eu posso falar? Ele tem essa vantagem, de dar essa liberdade para essas pessoas, o utilizarem para os mais diversos fins. Então, uma plataforma bastante democrática, e de alto alcance. E repetir, só estou expondo dessa forma porque meu caso foi negligenciado e foi negado pelas autoridades policiais e pela justiça brasileira e está até agora como um caso não solucionado. Como eu havia prometido no vídeo anterior, que eu falei da biografia oculta da pessoa que se auto-intitula reitor, pesquisador, eu falei que comentaria aqui um informe que ele publicou na página dele, numa página aí que ele tem no Facebook, creio eu que é um perfil. E ele falou lá a respeito dessas denúncias, creio eu que seja contra mim, essas denúncias, e ele cita aqui vários órgãos. Bom, ao todo eu pude contar aqui 4 órgãos. Ele cita aqui nesse informe que ofereceu essa denúncia, para esses 4 órgãos. O primeiro, MPF, Ministério Público Federal. Segundo, a Polícia Federal, que eu já narrei aqui, já fiz uma narrativa a respeito da minha audiência lá na Polícia Federal, E Polícia Civil, aqui de Araguaína, também, que eu falo de quando eu tive aqui pela primeira vez, depois que eu saí fugindo para o estado do Goiás, dessas 3 pessoas, onde foi registrado 2 boletins de ocorrência, e depois que eu consegui algumas provas contra essas pessoas, a pessoa lá, na figura do delegado, que estava lá responsável pela DEIC na época, se negou a receber essas provas. E por último, ele cita a Procuradoria da UFNT. São 4 órgãos que ele cita que ele ofereceu denúncia, contra mim nesses 4 órgãos. E como eu havia prometido, eu vou comentar a respeito da função de cada um, desses órgãos e vou relacionar com o meu caso e com as provas que eu tenho aqui. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo às autoridades internacionais de defesa dos direitos da mulher e também de direitos humanos para que me ouçam, para que me tirem do Brasil, porque eu estou impossibilitada de sobreviver de modo justo, digno e honesto nesse país
há exatamente 1 ano que essas 3 pessoas, seus braços direitos e demais pessoas, tanto de dentro da universidade como de fora dela, que foram recrutadas por esses 3 para me perseguirem tanto materialmente como em todos os sentidos, invadindo meus dispositivos de celular e notebook, inclusive esse aqui, que eu estou utilizando ele foi configurado, creio eu que manualmente, quando eu tive aqui da primeira vez tentando resolver o problema de forma criminosa, a pedido dessas 3 pessoas, enviaram uma pessoa lá na casa da minha avó, né, que tinha acesso lá à casa através da falsificação de fechadura, porque esse é o grande método deles invadirem as residências das pessoas para implantarem, né, seus dispositivos espiões e ficarem aí invadindo a privacidade, a intimidade, né, e cometendo os crimes deles, né, passando aí despercebido. Então fizeram isso. Esse computador ele está configurado, está invadido. Até hoje essas pessoas acessam ele a hora que bem entendem, assim como o meu aparelho de celular também está, e eu decidi que não vou levar mais a nenhum perito, a nenhuma equipe de tecnologia, porque até agora todas as equipes de tecnologia que eu contratei, todos os peritos que eu contratei acabaram se vendendo para essas pessoas, pegando o meu dinheiro, mentindo, né, nos laudos e pegando o dinheiro dessas pessoas para beneficiá-las. É assim, pegam dinheiro de quem tem menos, pegam dinheiro de quem tem mais e acabam ferrando com a pessoa que tem menos. A verdade é essa a respeito de certos profissionais, entre aspas, aí da tecnologia. Foi isso que aconteceu comigo em relação às 2 equipes que eu contratei, tanto a Anjo Guardião Investigações TI, que tem um vídeo lá na playlist que fala dessas equipes que eu cheguei a contratar, como a Alves e Amorim Perícia Digital, na figura do perito, do engenheiro da computação Eduardo Henrique Alves Amorim. Essas 2 equipes aí, né, eu contratei, paguei, praticamente, né, eu posso dizer aqui, para me prejudicarem, porque pegaram meu dinheiro, depois pegaram o dinheiro dessas pessoas e no final acabaram me prejudicando. Foi isso que aconteceu. A primeira não investigou, né, mentiu a respeito do resultado da investigação, e a segunda fez um laudo falso, forjado, criminoso e mentiroso, inclusive deixando a confecção do laudo, o perito Eduardo Henrique Alves Amorim, eu falo lá nessa narrativa, né, desses fatos lá, que ele deixou a confecção do laudo a cargo da Andréa Martins Lameirão Mateus, com quem ele teve vários encontros íntimos, não só com ela, mas com Elisa Borges de Alcântara Alencar, e chegou a se reunir com o reitor também da universidade para tratar da entrada dele para o negócio dos 3. Negócio esse que é roubo, estelionato e a utilização de serviço tecnológico criminoso, crimes cibernéticos, né, para cometer esses crimes aí. Através de quê? Ideia mirabolante, mortes espirituais transmitidas através de pontos de escuta. E aí, depois que a pessoa morria, espiritualmente, eles iam lá, transferiam todo o dinheiro da conta da pessoa para a conta deles, falsificavam documentos e passavam despercebidos. O modo de atuação dessas pessoas aí é esse. Bom, mais uma vez faço o apelo que venham em meu auxílio os órgãos internacionais de defesa da mulher e de direitos humanos, que eu estou impossibilitada de sobreviver aqui nesse país. Até agora, todas as cidades que eu tive, né, essas pessoas mandam seus braços direitos, né, atrás de mim, invadem minhas casas, implantam suas câmeras, seus dispositivos, né, de forma oculta, criminosa e velada, quando podem, têm a oportunidade que até agora tiveram de comprar. As polícias também locais compram, essas pessoas se vendem, acabam entrando para o negócio como laranjas, depois são chantageadas porque rola aí
toda uma questão aí também, né, de uma rede de sexo que acabou sendo formada também pelo reitor, entre aspas, e pelas suas duas sócias de crime. Formaram essa rede já com essa intenção, né, de colocarem pessoas como laranjas, né, e no recrutamento esses encontros são filmados, vão lá, já arquitetam tudo antes e aí depois usam as imagens para ficarem chantageando. E muitas autoridades policiais, não só policiais como políticas também, entraram nessa daí, né, e agora, né, foram chantageadas para impedir a justiça de ser feita, né, e também foi pedido para essas autoridades, né, que me perseguissem também junto com essas pessoas e me prejudicassem. A verdade é essa. Eu estou impedida de viver em paz e de sobreviver no meu próprio país, como eu já falei. Eu estou em liberdade ainda, mas me sinto como se tivesse presa, porque não posso fazer nada. Não tenho liberdade para fazer nada. Não tenho paz para fazer nada. Estou viva, mas é como se eu já tivesse morta há muito tempo, porque não posso viver dentro do meu próprio país. A verdade é essa. Bom, e eu gostaria agora de comentar o informe da pessoa que se auto-intitula reitor, pesquisador, mas que não passa de um ladrão, de um estelionatário, e, né, as duas sócias de crime dele também. Bom, primeiramente ele fala que ofereceu denúncia para o MPF, Ministério Público Federal. Bom, primeiramente temos que saber quais são as atribuições desse órgão, né? Que de acordo aqui com o que eu pesquisei, né, na fonte aqui que eu pesquisei, fala aqui que é defender os direitos sociais, individuais, indisponíveis, direito à vida, à dignidade, à liberdade dos cidadãos perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os juízes federais e juízes eleitorais. Fala também que atua nos casos federais regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público, seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além disso, atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a participação popular. Bom, eu tenho alguns questionamentos aqui para fazer, inclusive para essa pessoa que ofereceu essa denúncia contra mim. Nesse órgão aqui, nessa pessoa, entre aspas, ou reitor, entre aspas, pesquisador, aqui está falando sobre os direitos individuais, né, que é a dignidade e a liberdade humana. Eu gostaria de perguntar a pessoa que representa esse órgão, creio eu, né, Ministério Público Federal, deve ficar em Brasília esse órgão? Deve ser, né? Então, eu gostaria de perguntar para a pessoa que recebeu a denúncia aí com o meu nome, das mãos dessa pessoa que se auto-intitula professor, pesquisador, onde vocês estavam quando eu estava lá na cidade de Alto Paraíso de Goiás, que foi a última cidade para onde eu saí, né, pela segunda vez aqui do Tocantins, fugindo dessas 3 pessoas. Onde vocês estavam quando eu estava lá na cidade de Alto Paraíso de Goiás, sendo perseguida pela autoridade policial de lá, junto com algumas pessoas que foram até essa cidade, ficaram lá dentro, inclusive a própria equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. As imagens
do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha no supermercado Fernandes, numa tarde enquanto eu estava lá trabalhando na minha carta de denúncia, defesa e exposição, que foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal, estava lá simplesmente passeando, creio eu que desfrutando, né, da cidade, né, que é turística e coisa e tal. Então, eu gostaria de perguntar à pessoa que recebeu a denúncia das mãos da pessoa aí, do reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, onde vocês estavam quando eu fui até a Delegacia de Polícia Civil, lá de Alto Paraíso de Goiás, denunciar o senhor Alexandre dos Santos Cavalcante, porque ele me submeteu a uma situação degradante e humilhante, e todo o órgão da cidade que eu ia, parecia que estavam combinados de falar a mesma coisa, que não podiam fazer nada a respeito. Inclusive lá na delegacia em que eu fui, se negaram a registrar o boletim de ocorrência contra essa pessoa, porque eu fui até lá para denunciá-lo, né, já com a certeza, porque o delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha esteve lá. Não só ele, mas Yara Priscila Alves da Silva Furtado também esteve lá na cidade. Fazendo o quê? Perguntem para eles. Eu queria saber onde vocês estavam, que não foram até lá. E os órgãos que rejeitaram o meu pedido de denúncia contra essa pessoa, onde vocês estavam? Eu devo ir até o Ministério Público Federal e entregar todos esses registros aqui de boletim de ocorrência, a começar do primeiro, que foi registrado lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde eu entreguei, juntamente com o laudo forjado por Andréa Martins Lameirão Mateus, né, juntamente com o perito Eduardo Henrique Alves Amorim, onde eu entreguei o laudo, juntamente com meus aparelhos de celular e notebook que foram destruídos. A pedido de quem? Da pessoa que entregou a denúncia para vocês, que me denunciou para esse órgão aí. Eu só vou aceitar algum processo, é convocação que fala ou é intimação? Não sei. Eu só vou aceitar comparecer a esse órgão, caso me chamem, se vocês me garantirem que vão aceitar todas as provas que eu tenho aqui, que até agora foram negadas, tanto aqui na Delegacia de Polícia Civil do Tocantins, que já eu vou comentar a respeito aqui de Araguaína, Tocantins, como, né, lá de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia. E não vou nem comentar em Alto Paraíso de Goiás, porque lá, né, eu não pude mais nem ir lá naquela delegacia, porque não estavam aceitando, né? As pessoas estavam lá dentro, me perseguindo lá. Essa equipe aí da Delegacia de Repressão a Crime Cibernético, toda a equipe largou os seus postos de trabalho, seus cargos, para ficarem me perseguindo junto com essas pessoas, se dedicando exclusivamente à prestação de serviço particular. É assim? Pode isso? Eu só vou aceitar ir a esse órgão se vocês aceitarem essa sacola aqui, cheia de pontos de escuta e rastreadores que foram implantados nos meus objetos pessoais por Isaías Borges de Souza Amando, do reitor, entre aspas, e de suas duas sócias de crime. Tive que comprar um aparelho detector de rastreador de ponto, entre outras coisas, e consegui pegar alguns
tanto rastreadores como pontos. Só que delegacia nenhuma quer saber. Vocês querem saber? Se quiserem, me deem um direito de defesa, porque até agora eu só fui acusada. Vamos ver do que se trata, né, mais quais são as atribuições do MPF. Direitos individuais, dignidade. Não tenho mais dignidade. Toda a minha dignidade que eu tinha foi violada durante essas minhas tentativas, tanto lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, que de longe foi a situação mais degradante e me humilhante que me submeteram quando se negaram a receber essas provas, não deixaram eu adentrar o recinto, colocaram um moleque, um pivete, que se auto-intitulava agente, sem postura nenhuma profissional para me atender, que saiu gritando comigo e me colocou para fora. Ainda chamaram a PM Goiânia para fazer com que eu saísse do local. Eu posso tratar disso com vocês, a respeito da minha dignidade que foi violada? Lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos tem câmeras. Tinha câmeras lá aquele dia? Vocês podem exigir as filmagens para eles, ou eles destruíram, que nem destruíram meus aparelhos? Liberdade. Estou em liberdade, mas é como se eu tivesse presa no meu próprio país. Porque não posso fazer nada. Não posso estudar, não posso trabalhar, como eu já falei. Onde eu vou, eles mandam seus braços direitos atrás, né? Enfim, não vou ficar aqui repetindo isso, né? Eu posso falar a respeito da liberdade que eu quero ter de viver dentro do meu próprio país, de modo justo, digno, honesto e honrado? Posso? Ou eu tenho que pedir permissão para o, entre aspas, reitor, entre aspas, professor, entre aspas, pesquisador? E para vocês, eu tenho que pedir permissão? Gostaria que vocês falam a respeito de tratados internacionais. Também, né, o MPF, cabe ao MPF, né, tratar de assuntos também em relação a tratados internacionais. Eu sugiro a vocês que me deem a oportunidade, porque nem advogado eu pude ter, silenciaram meu advogado. Enfim, eu vou lançar um vídeo aqui falando só da parte da contratação do advogado. Eu acabei dispensando ele, porque não estava me representando em nada, não estava fazendo absolutamente nada, simplesmente pegou o meu dinheiro e não fez nada. Porque a princípio o que eu tinha pedido para ele era para ele ir até a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia e confirmar se meus aparelhos estavam lá ou não. Deram uma desculpa esfarrapada para ele. E ele não voltou mais lá. Das vezes que eu enviei mensagem para ele, ficou de me retornar, não retornou. Insisti várias vezes para que ele devolvesse meu dinheiro, porque estou endividada, impossibilitada de trabalhar por conta dessas pessoas. E ele se negou a devolver, se negou a dar uma resposta, e eu acabei dispensando. Eu mesma estou tendo que fazer a minha defesa. Estou fazendo aqui nesse canal, agora. Então, já que vocês, uma das atribuições do MPF é também cuidar, né, de tratados internacionais, em relação a isso aí, eu gostaria de sugerir a vocês que deem uma
uma olhada lá em relação aos tratados internacionais sobre o que fala, né, a respeito da espionagem contra pessoas comuns, contra civis. É assim que fala? Eu comecei a estudar essa matéria hoje e já tive mais ou menos como que eu posso falar? Eu fiz um apanhado, né? Comecei a fazer todo um apanhado aí do que fala, né, a respeito aí da lei brasileira sobre espionagem, que é o que essas pessoas fazem, né? Se auto-intitulam professores, pesquisadores, mas se utilizam de dispositivos espiões, não só para cometer seus crimes, que é um crime, invasão de privacidade, intimidade, mas também, né, para outros crimes, roubar. Se utilizar de práticas espirituais, né, para causar mortes indiretas, não convencionais. Foi o que aconteceu com a minha prima. Eu só aceito comparecer ao MPF se vocês me falarem algo a respeito disso aqui, dos tratados internacionais, né, do qual o Brasil faz parte ou é signatário, que fala a respeito da espionagem dentro do país, cometida por certas pessoas que têm certos cargos a nível federal. Eu aceito, se vocês quiserem debater comigo esse assunto. Mas se não for para tratar dos meus direitos individuais, sem chance de defesa, que foi o que aconteceu na audiência que eu tive aqui na unidade da Polícia Federal aqui de Araguaína, se for para tratar somente da dignidade dessas pessoas, entre aspas aí, e não da minha, somente da liberdade delas e não da minha, e não falar a respeito do crime que elas cometeram, que eu não sei nem como eu devo chamar, além de crime cibernético, é espionagem de civis, de pessoas comuns. Eu não aceito comparecer se não for nesses termos. Porque até agora eu tive meus direitos individuais negados, minha dignidade violada, minha liberdade cerceada, e estou tendo que fazer minha defesa sozinha, inclusive estudando a respeito desses tratados internacionais aí, que é uma das atribuições, né, do MPF, zelar, né, por esses tratados. Eu aceito, desde que eu tenha meus direitos também respeitados e garantidos, e não somente essas pessoas, porque se tivessem sido respeitados e garantidos, eu não teria feito um canal aqui no YouTube para expor essas pessoas dessa forma, para denunciar. Não teria. Mas enquanto meus direitos individuais, minha dignidade, minha liberdade estiver sendo negada em detrimento dessas pessoas, eu não comparecerei mais, como eu já falei, a órgão de justiça nenhum desse país, nem a nenhuma delegacia, já falei, e nem a nenhum órgão de justiça. Se for para continuarem negando e violando a minha individualidade, a minha dignidade, a minha liberdade, eu não compareço mais. Porque até agora, em todos esses órgãos que eu compareci, eu fui submetida a situações humilhantes, degradantes e vexatórias, tentando fazer valer a lei
da forma correta, do modo correto. E em todas as minhas tentativas foram fracassadas. Todas. E não por minha causa. Está aqui. Está aqui as provas. É isso que eu tenho para falar a respeito do MPF. Só aceito comparecer se for direitos iguais. E não somente para essas pessoas, que foi o que aconteceu até agora e ainda está acontecendo. Só essas pessoas estão tendo o direito delas de exercerem sua individualidade. Só elas estão tendo o direito à sua dignidade, entre aspas, à sua liberdade. Tratados internacionais. Eu posso fazer um pedido aí no MPF para que me tirem do Brasil? Eu posso fazer um pedido aí no MPF em relação aos direitos de defesa da mulher? Posso? Se eu puder, me avisem, porque eu irei. E se for para debater de igual para igual com essas pessoas, eu aceito ir. Se for para ter a minha individualidade, a minha dignidade, a minha liberdade respeitada aí nesse órgão, e eu poder entregar todas as minhas provas, entregar tudo que eu tenho aqui, eu aceito. Mas para me submeter a situação vexatória, humilhante, degradante, que nem foi até agora, em todas as delegacias que eu fui, eu não compareço mais. A não ser que me levem presa. Bom, é isso que eu tenho para falar a respeito do MPF. Vamos lá. Segundo órgão que essa pessoa aqui, entre aspas, reitor, entre aspas, pesquisador, entre aspas, professor, entre aspas, ofereceu denúncia contra mim. PF, Polícia Federal, né, do Brasil. Vamos lá ver quais são as atribuições da Polícia Federal do Brasil. A Polícia Federal do Brasil, PF, o Departamento de Polícia Federal, DPF, é uma instituição policial brasileira subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, de acordo com a Constituição de 88, exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Atua também na segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, bem como dos bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, repressão ao tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho. A sede fica situada em Brasília, no Distrito Federal, havendo unidades descentralizadas, superintendências regionais em todas as capitais dos estados da federação, bem como delegacias e postos avançados em diversas cidades do país. Fonte dados.gov.br. Bom, e eu destaquei algumas coisas aqui, né, a respeito da PF. Parte mais essencial que fala, né, da segurança pública e da incolumidade, né, das pessoas. Vamos resumir isso aqui tudo em segurança pública. Eu aceito comparecer mais uma vez a este órgão aqui, como eu já falei aqui em relação ao MPF. Vou repetir aqui também para a Polícia Federal, não só aqui unidade de Araguaína, onde eu tive pela primeira vez em uma audiência, né, formal, em uma oitiva, né, de modo formal e presencial, nos mesmos termos
em que eu aceitaria participar no MPF. O quê? Direito de defesa. O quê? Segurança pública, não é? Incolumidade das pessoas. Se a PF garantisse para mim a minha incolumidade, segurança, porque se eu me sentisse segura, eu não estaria pedindo para sair do país, apesar de não ter medo. E deixo isso bem claro, já falei, assumi lá nessa audiência tudo que foi de minha responsabilidade, inclusive ameaças, só que forjaram provas. Forjaram provas. E até agora a PF não me intimou novamente. Será por quê? Falaram a respeito de uma agressão. Assumi. Falei o porquê, o motivo. A pessoa foi comprada. Estava me difamando, estava me caluniando. Fez eu pedir demissão. Tanto a pessoa que foi agredida como a pessoa lá, o dono do estabelecimento, os dois. Me deram direito de defesa? Não. Simplesmente mostraram as provas lá. E no dia que eu cometi essa agressão, lá em Alto Paraíso de Goiás, eu pedi para que me levassem, porque eu sabia o que eu estava fazendo, e expliquei meus motivos. Não quiseram me levar. Já falei aqui. Emitiram um documento no próprio supermercado, fizeram eu assinar, sem eu ler, falando, mentindo, que eu ia para a cadeia de Formosa. Eu assinei, porque eu achava realmente que eu ia ser presa, assinei. Levaram esse documento novamente para a sala da gerente e do dono, a pessoa que foi agredida, né? A minha assinatura. Depois estava lá. E o médico? Doutor Márcio Pedrotti de Carvalho, é isso? Aqui de Araguaína. Ninguém da minha família deixou nada lá. Como que a PF conseguiu esse laudo? Das minhas mãos não foi. Foram até lá, até o médico, a equipe da PF, o delegado? Ou vocês receberam das mãos das pessoas que me denunciaram? E o profissional da saúde que estava lá já à minha espera, para comprovar ou não se eu realmente sou uma pessoa incapaz ou não de responder pelos meus atos. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao MPF, a pessoa que recebeu a denúncia, entre aspas, do reitor. Podia ter esse profissional lá já à minha espera, ou MPF? Ou não? Perguntaram lá, o delegado, a pessoa que estava lá me interrogando, perguntou se eu aceitaria passar naquela hora, naquele momento, por uma avaliação com um psiquiatra que já estava lá à minha espera, para comprovar se o que estava lá naquele laudo, que eu não sei de onde saiu, nem como saiu, nem como chegou até lá. Na verdade eu sei, né? Mais ou menos. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao MPF.
podia ter esse profissional lá à minha espera. Eu aguardo a resposta de vocês, tá bom? Eu só aceito participar de uma nova audiência se eu ficar cara a cara com os 3 principais acusados, porque até agora não moveram um processo contra mim. Pelo menos até mim não chegou nenhum, nem dos principais acusados, nem de seus braços direitos, nem de nenhum dos professores de dentro da UFNT e nem das pessoas de fora da UFNT que me perseguiram junto com essas pessoas, invadindo os dispositivos que eu tinha na época e me monitorando, tanto através de pontos de escuta, como através de mini câmeras que até hoje estão instaladas aqui. E que inclusive essa pessoa, entre aspas, reitor, me observa até hoje. Vocês aceitam vir aqui? Eu tenho o aparelho aqui. Eu sei que vocês devem ter tecnologia aí muito mais avançada do que o meu simples aparelho detector de pontos. Nos colchões ficaram. Vocês aceitam vir aqui? Com a tecnologia de vocês e comprovar que realmente tem dispositivos aqui em todos os cômodos, inclusive no banheiro, onde faziam imagens nuas, minhas, o reitor fazia e utilizou essas imagens para me difamar, dizendo que eu era uma prostituta, não desmerecendo as prostitutas do Brasil, mas se utilizando dessa mentira, desse discurso, inclusive para recrutar o meu pai e para colocar ele na situação e depois chantagear ele. Tá aí a prova. Nunca mais me dirigiu a palavra, porque primeiro ele recrutou a esposa e depois, a pedido dele, a esposa recrutou meu pai e usaram essas imagens. Eu só aceito participar de uma nova audiência nos mesmos termos que eu aceitaria comparecer ao MPF, tendo o meu direito de defesa respeitado, a minha individualidade, a minha dignidade e a minha liberdade. Eu posso fazer esse pedido à PF? Acho que não, né? É ao MPF que eu devo pedir para que me tirem do Brasil. Mas eu posso ir até aí tentar tirar um passaporte, não é, PF? Então é isso que eu tenho para falar a respeito da PF. Estou aguardando a intimação de vocês novamente, mas só aceito comparecer nos mesmos termos que eu aceitaria comparecer no MPF. Porque nem advogado eu pude ter. E mais lá na frente, no final aqui, né, o último órgão da própria universidade, ele cita a Procuradoria da UFNT. Né, uma pessoa aí, creio eu, um representante da UFNT que vai representá-lo, não só ele, mas as suas 2 sócias de crime e todos os professores que invadiram meus dispositivos naquela época, que estavam junto com todas essas pessoas, me monitorando aqui 24 horas, não só através do notebook, do celular, mas das mini câmeras e dos pontos. E que foram colocadas nesse negócio como laranjas também, para me perseguirem. A promessa, minha morte espiritual e de outras pessoas da minha família. E o quê? Dinheiro, economia que eu tive que gastar fugindo dessas pessoas e que hoje eu estou sem nada. A PF vai me ressarcir? Creio eu que não. Mas vocês vão ressarcir essas pessoas, né?
porque segundo elas estão tendo, né, a sua incolumidade aí pessoal violada, estão sendo ameaçadas, estão correndo um grande risco, né? Vou deixar bem claro mais uma vez. Eu só aceito comparecer na PF, seja ela de qual unidade for, nos mesmos termos que eu aceitaria comparecer no MPF. Do contrário, não aceito. Porque, como eu já falei aqui em vários outros vídeos, não vou mais me submeter a situação degradante, humilhante e vexatória para divertir ninguém, nem a autoridade policial que se vende, a começar pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da época, na figura do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e toda a sua equipe. Depois, aqui a DEIC, na figura do delegado Alexander Pereira da Costa. E terceiro, lá em Alto Paraíso de Goiás, na figura da delegada Roniele Alves, né? É isso que eu tenho para falar a respeito da PF. Estou aguardando a intimação de vocês, mas me deem o direito de defesa do contraditório, aceitem minhas provas, porque quando eu cheguei aí, já tinha provas forjadas, que eu não sei como chegou até vocês, mas vocês sabem. E dei o direito também, porque segundo essas pessoas, elas estão correndo um grande risco, estão sendo ameaçadas. Eu deixei bem claro para o delegado, se quiser me prender, eu estou aqui, por favor, me prenda. Por que não me prenderam até agora? Já que é isso que o reitor exigiu, não só ele, mas todas essas pessoas envolvidas nessa situação. Eu não vou citar aqui as autoridades policiais, mas as políticas que foram metidas nessa aí para impedir a justiça de ser feita. Por que não me prenderam? Várias pessoas já pediram a minha prisão. E eu estive lá e me coloquei à disposição para ser presa naquela hora. Por que não me prenderam? E ainda estou aqui. Mas só assumo o que for de minha responsabilidade. Que eu já falei aqui, o que foi de minha responsabilidade e o que não foi. Eu só não vou assumir uma prova forjada, mentirosa, uma mentira. Que todas essas pessoas estão sendo pagas até hoje para disseminar a meu respeito. Quais? A primeira, antes de eu sair daqui, foi que eu era uma prostituta. O reitor e essas duas sócias de crime dele, usando todas essas minhas imagens para falar isso. Para recrutar pessoas, se utilizando do pessoal da tecnologia que ficava a cargo, né, de entrar em contato, em contato com contatos meus da minha rede social WhatsApp. Tá aqui a prostituta, eu provo. E agora, por último, o discurso da prostituta não deu certo. E agora qual é o discurso com prova forjada, que eu não sei como chegou até a PF? Com a minha assinatura, sendo que eu não assinei nada, a não ser em Alto Paraíso, no dia que falaram que eu ia ser presa por conta da agressão. E aí, como o discurso de prostituta, né, não pegou, aí estão tentando a todo custo
o discurso agora de que eu sou uma incapaz mental. Estou fazendo minha própria defesa e vou continuar fazendo. Só aceito a participar de uma nova audiência se eu tiver o direito de me defender, de mostrar todas as provas que eu tenho. Se eu tiver o direito de ter a minha dignidade respeitada nessa audiência. Eu não vou nem falar em liberdade, porque eu não tenho mais nesse país. Depois que essas pessoas começaram a me perseguir, eu já falei, estou em liberdade, mas é como se eu tivesse presa. Por isso eu me coloco à disposição a todo instante para que eu seja presa, porque eu não me sinto livre. É assim que eu gostaria de finalizar essa parte aqui da PF e deixar bem claro. Só aceito comparecer novamente se me colocarem frente a frente com todas essas pessoas e me derem o direito para que eu me defenda. Se me derem o direito de eu defender a minha dignidade e a minha honra, porque até agora nenhuma delas teve coragem de ficar frente a frente comigo, cara a cara comigo, nenhuma delas, nem em audiência, nem em delegacia, nem através de intimação, nem de processo, de nada. É isso que eu tenho para falar a respeito da PF. Bom, ele disse que ofereceu denúncia também na Polícia Civil aqui de Araguaína. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se a pessoa que está lá é a mesma que recebeu, que registrou meus 2 boletins de ocorrência e que se negou a receber essas provas aqui quando eu tive aqui no estado do Tocantins e na cidade de Araguaína, Tocantins, pela primeira vez, depois que eu saí daqui do estado, fugindo dessas 3 pessoas, seus braços direitos, dos professores de lá de dentro da UFNT e das pessoas de fora. É a mesma pessoa que está lá? É o delegado Alexander Pereira da Costa? Ou mudaram? Ou trocaram de delegado? Primeira pergunta que eu tenho para fazer. Vamos lá saber quais são as atribuições da Polícia Civil, né, do Brasil. Giram em torno da sua responsabilidade pela investigação dos crimes comuns, ou seja, aqueles não vinculados aos crimes militares. Esta responsabilidade inclui a identificação e captura de criminosos, a investigação de organizações criminosas e repressão a infrações. O objetivo primordial da Polícia Civil é a investigação criminal, que visa a elucidação dos fatos delituosos, a identificação e a responsabilização de seus autores, através de uma série de diligências investigativas e de inteligência policial. Coleta provas e informações que serão fundamentais para o desenlace do processo penal. Combate às organizações criminosas. A complexidade do crime organizado exige da Polícia Civil um trabalho de investigação ainda mais sofisticado. Atua no levantamento e desmantelamento de redes criminosas, atuando frequentemente em conjunto com outras forças de segurança, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O combate a essas organizações é de suma importância para a estabilidade. Vamos lá. Crimes comuns, identificação e captura de criminosos. Sublinhei as partes mais importantes. Investigação de organizações criminosas. Repressão às infrações, e coleta de provas,
Eu aceito comparecer. Se vocês me responderem, já que o que está falando aqui na lei, que é coleta de informações e provas, se vocês me responderem porque vocês não aceitaram, vocês querem que eu diga a data de quando eu estive aqui registrando? O nome da escrivã da DEIC, que fez uma narrativa perfeita, que registrou, quer dizer perdão, que fez um boletim lá na DEIC, que depois sumiu do nada, da segunda vez que eu tive lá, porque foi assim, eu voltei lá na delegacia de polícia civil, eles disseram não, vai na DEIC, fui lá na DEIC, o delegado estava lá, me falou assim, não se registra 2 boletins de ocorrência sobre o mesmo caso. Eu falei, mas foi assim que eu fui orientada, e assim tinha sido. Não temos nada a ver com isso. Foi isso que ele me falou. Tá aqui os 2 boletins de ocorrência que eu fiz na época. Um na delegacia da mulher e outro na delegacia de polícia civil normal. E depois lá na DEIC, com a escrivã Marcela Bragança. Eu aceito comparecer. Se vocês identificarem as pessoas que configuraram esse último aparelho aqui e esse aqui. Vocês vão atrás do pessoal da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos? Vocês vão atrás saber o paradeiro dos meus dispositivos, que eu fiquei sabendo que o reitor pediu para que destruíssem tanto o celular como o notebook, porque tudo que estava lá colocaria não só ele, mas suas 2 sócias de crime e todas as pessoas que se conectaram a ele a pedido dele e de suas 2 sócias atrás das grades. Vocês vão atrás? Porque aqui está falando, vocês são responsáveis por coletar informações e provas, mas não quiseram aceitar quando eu tive lá, tentando entregar essas daqui e as documentais também. Vocês vão aceitar agora? Vocês vão atrás de saber onde estão meus aparelhos de celular e notebook? Vão? Ou não? Só vou chegar lá e vai ter um monte de acusação contra mim, eu não vou ter direito à defesa, eu não vou ter direito a falar nada, e já vai ter uma equipe lá à minha espera. Sei lá. Para provar o que contra mim? Sendo que nem advogado eu posso ter. Captura de criminosos. Ulisses Saraiva da Silva. A pessoa recrutou uma criança de 12 anos de idade e colocou como laranja no negócio dessas 3 pessoas, para que servisse não só ele, sexualmente, mas o reitor e sei lá mais quem. Vocês foram atrás disso? Vocês vão atrás disso? Ou não? Eu sei que essa criança é de Xambioá e atualmente está com 14 anos. Na época tinha 12. Pedofilia cibernética. Instalaram mini câmeras em todos os cômodos da minha casa, antes de eu sair fugindo daqui. Eu morando com a minha filha aqui, e essas pessoas fazendo imagens
minhas, nua, e com certeza viam e ficavam observando a minha filha também. Vocês vão responsabilizar? Eu faço a mesma pergunta para vocês que eu estou fazendo para a PF. Vão vir aqui com os aparelhos? Porque os dispositivos até hoje estão aqui. Vocês vão vir aqui? Porque esses aqui eu já peguei. Tirei do meu bolso. Não foi a PF que me deu, não foi a Civil e não foi muito menos o MPF. Vocês vão vir aqui? Pedofilia cibernética. Não só eu estava sendo observada nua, mas também minha filha. Tive que tirá-la de dentro de casa. Mas não adiantou muito, porque fiquei sabendo que lá na casa do pai dela também, essas 3 pessoas que estão oferecendo denúncia a meu respeito, pagaram Isaías Borges de Souza para ir lá e implantar pontos de escuta lá também, sei lá mais o que. Vocês vão lá? Vão me colocar cara a cara com Isaías Borges de Souza? Vão me dar o direito de defesa? Porque até agora só eles tiveram. Só eles. Investigação de organizações criminosas. Agora eu vou falar do boletim de ocorrência que eu registrei primeiramente na Delegacia da Mulher. Aqui de Araguaína. Não tenho nada para falar a respeito. Só tenho a agradecer, está aqui. Delegacia da Mulher fez o trabalho dela. Começou a fazer investigações. Entendeu que se tratava de uma rede de crime organizado. E quando chegou na DEIC, a investigação parou. Não teve andamento. Inclusive, ficou bem claro para mim que não iam investigar. Quando eu tive lá, né, tanto na Civil como na DEIC, se negaram a receber provas e falaram que não tinham nada a ver com o caso. Mas essa aqui fez o trabalho dela. Delegacia da Mulher de Araguaína, Tocantins. Inclusive, o pedido de medida protetiva que eu fiz lá, que eu pedi uma medida protetiva contra Ulisses Saraiva, que era a pessoa que eles estavam pagando para se aproximar de mim a qualquer custo, e que chegou até enviar algumas mensagens, várias mensagens, para pessoas da minha família de modo descarado, mesmo depois de ter sido denunciado por mim e de ter uma medida protetiva contra ela, essa pessoa descaradamente chegou a enviar mensagens para pessoas da minha família de modo descarado, na maior cara de pau. Porque o poderio, entre aspas, do, entre aspas, reitor, entre aspas, professor, entre aspas, pesquisador, que garantiu para ele que se ele assumisse tudo sozinho, ele não seria responsabilizado. Ele podia fazer e acontecer. Então é isso, uma das atribuições, não é? Investigação de organização criminosa. Foi o que a escrivã que registrou esse boletim aqui falou a última vez que eu tive lá. A Delegacia da Mulher de Araguaína, Tocantins, entendeu como uma rede de crime organizado que se formou através dessa perseguição contra você oculta e velada, que não era uma perseguição coisa nenhuma. Era apenas uma peça coringa, um disfarce usado para essas pessoas que já cometeram esses crimes contra outras pessoas. E eu falo quem são essas outras pessoas aqui, no primeiro vídeo e em outros. Vocês vão investigar?
ou vão negar? Eu posso pedir outra medida protetiva, renovar essa daqui contra essa pessoa que estava sendo paga e creio eu que ainda está sendo paga para assumir toda essa merda sozinha? Posso renovar a medida protetiva que eu pedi na época contra Ulisses Saraiva da Silva e incluir Isaías Borges de Souza, que foi a pessoa que foi paga para entrar aqui na minha casa? Posso incluir outros braços direitos, tipo um ex-namorado meu que apareceu do nada e que eu fiquei sabendo que está sendo pago pelo reitor e pelas duas professoras para ficar me seguindo na cidade inteira depois que eu cheguei aqui, inclusive rondando a minha casa? Eu posso? Vocês vão investigar? Se não, não me chamem, por favor. Porque eu tenho mais o que fazer. Assumo o que for da minha responsabilidade, mas só compareço nos mesmos termos que compareceria no MPF, na Polícia Federal, né? E em relação a vocês, como eu já disse, o mesmo. Se me derem o direito de defesa, porque se for para negar as provas, se for para somente me acusar sem o direito de defesa, eu não compareço. Vocês vão deixar a Delegacia da Mulher de Araguaína, Tocantins, como mentirosa? Vão desmentir? Vão pagar alguém para falar, não, não foi isso que nós falamos? Vão? A medida protetiva está aqui. Contra Ulisses Saraiva da Silva. Eu só aceito comparecer se eu puder renovar essa medida protetiva e incluir essas outras pessoas. Isaías Borges de Souza, essa pessoa que está rondando aqui minha casa, que eu fiquei sabendo que está sendo paga para me desestabilizar psicologicamente, para que forjem mais provas para a PF provar que eu sou uma incapaz mental. Essa pessoa parou aqui em frente à minha casa por quase 4 vezes e ficou me observando. E eu sei quem ele é, um ex-namorado meu, que eu fiquei sabendo que foi recrutado por essas pessoas para me desestabilizar psicologicamente e para que elas possam forjar mais provas através dele, provas falsas, de que eu sou uma incapaz mental. Vocês vão aceitar? Eu vou pedir. Ou já tem uma equipe aí à minha espera, com provas forjadas dessa pessoa. Essa pessoa já foi até aí entregar alguma coisa? São essas perguntas que eu tenho para fazer para a Polícia Civil aqui de Araguaína, TO. Tá aqui a medida protetiva que eu pedi na época, que foi aceita pelo juiz, contra Ulisses Saraiva da Silva. Eu só aceito comparecer à Polícia Civil de Araguaína, Tocantins, se vocês me colocarem cara a cara, frente a frente com essa pessoa e darem para mim, garantirem para mim o mesmo direito que vocês estão garantindo a essa pessoa aqui, que é um dos braços direitos, depois de Isaías Borges de Souza, Tatiane Freitas, Edson Galo, do, entre aspas, reitor,
Vocês vão aceitar? Estou precisando contra esse ex-namorado que fica rondando aqui a minha casa e me seguindo pela cidade. Vocês vão aceitar? Ou ele já levou até aí uma prova contra mim? Alguma coisa contra mim? Júnior. O nome dele, Júnior Juvenal. Eu tenho que ir atrás, saber onde essa pessoa está morando, o endereço dela, porque aqui fala que vocês são responsáveis por coletar informações e provas, identificar as pessoas, os criminosos. E eu tive que fazer isso da última vez que eu tive aí, primeira e última vez. Tive que ir atrás de saber o endereço de Ulisses Saraiva da Silva, que ironicamente estava morando uma rua depois da rua da casa da minha avó, onde foram implantados pontos de escuta em todos os colchões, em todos os cômodos da casa, e creio eu que mini câmeras também. É isso que eu tenho para falar. Estou aguardando contato do Ministério Público Federal, mas só compareço nesses termos. Igualmente da Polícia Federal e Polícia Civil de Araguaína, Tocantins. E, por último, vamos comentar agora Procuradoria Jurídica da UFNT. Creio eu que é um representante da UFNT, um procurador, é isso, que é responsável por representar um órgão público, autarquia ou uma instituição. Sua atuação pode ser realizada em órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Então é um procurador da UFNT que recebeu também denúncia do reitor, a meu respeito. Estou aguardando o seu contato ou a sua intimação, mas só comparecerei nos mesmos termos que compareceria no MPF, na Polícia Federal, na Polícia Civil de Araguaína. Só comparecerei nesses termos se eu tiver meus direitos garantidos, do que de me defender, de que entregar provas, ter a minha dignidade respeitada. Eu tenho provas aqui contra a professora Elisa, do que ela fazia na UFNT, já na época em que ela estava me perseguindo e cometendo, não só ela, mas a Andréa Martins Lameirão Mateus, assédio moral. Não era só contra mim, não. Era com toda a turma. Vocês vão investigar sobre assédio moral? O que elas cometiam na época ou não? Já tem provas aí? Quantos professores vão falar contra mim? Vou ter o direito de me defender ou não? Só eles vão poder falar. E quando eu chegar aí, já vai ter provas me esperando? Provas forjadas, que nem as da PF, contra mim? Eu vou poder apresentar as minhas ou não? Vai ser menos de 15 minutos, porque lá na PF não foi nem isso. Eu mal entrei lá, já saí. Vocês vão investigar? O assédio moral, entre outros crimes, não só da pessoa que se auto-intitula reitor, mas dessas duas pessoas que se auto-intitulam professoras,
pesquisadoras? Ou só eles têm o direito de se defender e eu não? De se defenderem, não é? O que a professora, entre aspas, o que Elisa Borges de Alcântara Alencar fazia, além do assédio moral, do qual ela se utilizava? Outra coisa que eu gostaria que você da UFNT, que recebeu a denúncia do reitor, você que é representante da UFNT, que eu gostaria que você investigasse. Quando eu estudava na UFNT, não só Elisa Borges de Alcântara Alencar, mas vários outros professores colocavam alunos do mestrado para ministrarem aulas no seu lugar. Já tem uma lei falando a respeito disso. É legal? Pode isso? Se puder, desconsidere meu comentário. Mas nessa época faziam isso. E não só isso, se utilizavam desses alunos do mestrado, no caso da Elisa, ela se utilizava de uma aluna do mestrado que não era aluna dela, era aluna de outra professora, para cometer assédio moral contra toda a turma. Sei que ninguém da minha turma vai querer falar, porque fiquei sabendo que muitos de lá foram recrutados para que não falassem. Samara, Renata, João Vitor Vilaça. Mas alguns se levantaram contra e recusaram receber o tratamento desrespeitoso e antiético dessa pessoa, que era amiga pessoal de Elisa e aluna do mestrado, da qual ela se utilizava para cometer assédio moral contra os alunos. Outra coisa, Elisa chamava para ver as notas no diário dela. Você tirou essa nota aqui. Eu tenho aqui os prints lá do sistema. Quando eu ia ver no sistema, outra nota. E eu não ia atrás, eu não questionava, assim como ninguém ia atrás de denunciar assédio moral. E não era só cometido dentro da sala de aula, das turmas em que eu estudava, porque preferencialmente esses assédios morais dentro da UFNT eram cometidos preferencialmente nas turmas em que eu estudava. Será por quê? Só na minha turma rolava isso aí. Você vai aceitar os prints do sistema que eu tenho aqui? Você vai investigar? Mariana Noleto foi aluna aí do mestrado aí da UFNT. Vai aceitar investigar outros ex-colegas que não sejam essas pessoas aí, Isaías Borges e essas outras pessoas que invadiram também, que eu fiquei sabendo, meus dispositivos, junto com esses professores? Vocês vão atrás? Ou não? Vão me colocar cara a cara com essas pessoas, ou só vão mostrar provas que eu não sei nem da onde que saiu e como chegaram até vocês, né, da UFNT, e como foram obtidas? É isso que eu tenho para falar. E a conduta do reitor, que recrutava pessoas tanto de dentro como de fora da UFNT, vocês foram investigar? Vocês vão investigar ou não? Qual foi a prova que ele forjou contra mim dessa vez? De dentro da UFNT? Só aceito se vocês me explicarem do começo ao fim como essa prova chegou até vocês, ou essas pessoas, o que tem para falar contra mim. E se me derem o direito de me defender de igual para igual.
Porque se for que nem na PF, eu não aceito. Porque não tive o direito de me defender. E não me explicaram como a prova que estava lá chegou até mim. Pedi para que me prendessem. Não me prenderam. E seria bem melhor. Porque na cadeia, certamente ou possivelmente eu teria o direito de estudar, de terminar meus projetos. Outra coisa, projetos de pesquisa, ideias. Vocês vão investigar os roubos de ideias, projetos de pesquisa que essas 3 pessoas aí cometiam através dos crimes cibernéticos ou não? Porque eu tinha um projeto aqui que estava em andamento e não está mais. E essas pessoas tiveram todo o acesso aí através da invasão dos meus dispositivos. O quê? O livro que fala sobre a construção da ponte entre as cidades de Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia, Pará, que liga os 2 estados, que liga Tocantins ao Pará. Projeto que até hoje eu não pude dar continuidade por conta dessa perseguição. Saiu, eu tenho aqui em PDF. Saiu um TCC lá de Palmas, da turma de engenharia, com a datação errada. E o projeto era um dos projetos que eu tinha à parte para esse projeto desse livro, dessa ponte, que até hoje eu não pude dar continuidade. Será por quê? Eu posso pegar esse PDF e fazer a minha defesa? Vocês vão aceitar? Se forem aceitar todas as provas que eu tenho aqui contra essas pessoas, me avisem. Porque vocês estarão me dando direito igual. Marlon Marques Pinheiro de Melo. Vocês vão investigar aluno do PPG Cult, que também participou das invasões dos meus dispositivos. E aí, o que é que vocês têm a dizer? Vão me colocar frente a frente com ele? Ele é advogado, é formado em direito. Eu vou fazer a minha própria defesa. Posso? É isso que eu tenho para falar. Para fechar aqui, gostaria de fazer o apelo mais uma vez aos órgãos internacionais de defesa de direitos humanos e de direito da mulher, que venham em meu auxílio e que me tirem do Brasil, porque estou impossibilitada de sobreviver de modo digno, honesto e honrado nesse país. E é assim que eu termino esse vídeo e estou aguardando o contato, a intimação, uma possível prisão também. Estou ainda aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, e estou à disposição da justiça, mas só compareço nos termos em que eu falei. Se eu tiver o direito de me defender, se eu tiver os mesmos direitos que essas pessoas estão tendo, e não somente de ouvir e ser acusada, que nem até agora eu fui, e de entregar todas as provas e de ficar cara a cara com essas pessoas, quero medida protetiva também. Posso ou tenho que pedir permissão para o reitor?
porque ele certamente estará incluído nesse pedido de medida protetiva. Não só ele, mas Isaías Borges de Souza, esse ex-namorado que está sendo pago por essas pessoas para me desestabilizar, que nem aconteceu da primeira vez que eu tive no Tocantins aqui, tentando resolver o problema. Pagaram uma pessoa chamada André, um homem, com o mesmo objetivo, o mesmo fim. São esses os questionamentos que eu tenho para fazer e deixar bem claro. Só compareço nesses termos. Estou aqui, estou à disposição. Me intimem, me processem, me prendam. Façam algo, mas me deem o direito de me defender de igual para igual. Aceitem as provas, me coloquem cara a cara com todas essas pessoas. Se não, terão que me levar pela força da lei, é assim que se fala? Enfim, estou aqui, estou aguardando os processos, estou aguardando as intimações e uma possível prisão no lugar dessas pessoas. Muito boa noite, aguardem os próximos vídeos que vão sair, que vai tratar da biografia tanto de Andréa Martins Lameirão Mateus, como de Elisa Borges de Alcântara Alencar, e os demais vídeos das outras playlists. Muito obrigado pela atenção. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil.